Graça e paz da parte do autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Você já ouviu falar da expressão casa da mãe Joana? Casa da mãe Joana é uma expressão antiga, ela remonta ao século XIV em relação a Joana I, rainha de Nápoles, condessa de Provença. Era uma mulher muito devassa, uma mulher que instituiu liberdade aos bordéis, ela formalizou, legalizou alguns bordéis e ela tinha uma vida muito promíscua. E com o tempo essa expressão passou a significar lugar onde tudo é permitido, onde cada um faz o que quer e não há nenhum tipo de regra. Na verdade, isso tudo tem a ver com a vida de Joana, que era uma vida cheia de confusões. Mas hoje nós vamos falar sobre outra Joana. Não é a mãe Joana, não é a Joana I de Provença. Nós vamos falar sobre a irmã Joana. Eu quero ler com você duas passagens da Palavra do Senhor que vão trazer uma reflexão muito forte, muito profunda para nossas vidas. A primeira passagem está em Lucas, no capítulo 8, versículos 2 e 3. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. A outra passagem está em Lucas 24, versos 9 e 10. E voltando do túmulo, foram contar aos 12 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que o acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Vamos falar dessa mulher chamada Joana, uma mulher que era importante, tinha uma posição social, ela era esposa de Cusa, procurador de Herodes, e ela se arriscava muito, sendo dessa posição, seguindo Jesus, e ela estava em todas as ocasiões possíveis com o Senhor Jesus, e o texto fala que ela gerava recursos para a obra de Jesus, ela contribuía com seus próprios recursos, mas ela estava também lá presente. É interessante quando vemos nas Escrituras alguns relatos, algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. As mulheres se expunham. Isso está em Marcos 15, 40. Em Marcos 16, 1, nós lemos: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. As mulheres sempre presentes. E Joana estava ali no meio dessas mulheres. Uma mulher que era uma testemunha fiel. Joana, a testemunha fiel. E eu creio que precisamos aprender muito com Joana. A Bíblia vai trazer para nós alguns ensinamentos. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, nós lemos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Hoje temos o testemunho bíblico de Joana, uma mulher que acompanhava Jesus, uma mulher que se tornou testemunha fiel do Senhor Jesus. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, está escrito: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. E eu creio que essa reflexão é pertinente, essa reflexão é atual. A palavra de Deus tem sido pregada, nós ouvimos, nós lemos, mas a pergunta é: ela tem sido de fato colocada em prática? Temos a nossa vida disposta ao serviço do Mestre, assim como essas mulheres fizeram, assim como Joana o fez? Nós precisamos então rever alguns princípios básicos do comportamento que levam alguém a ser testemunha fiel. O primeiro passo é a oração. O versículo 2 de Lucas 8 fala justamente isso.
e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades, entre elas Maria Madalena, a quem havia expulsado 7 demônios. Oração. O texto fala de mulheres que haviam sido curadas, libertas de espíritos imundos e enfermidades. A Bíblia não relata quais são essas enfermidades, só diz que elas estavam doentes. E quem é curado por Jesus não consegue viver sem oração. Quem se expõe por causa de Jesus não consegue viver sem oração, porque a oração é a chave que move o mundo espiritual. Em segundo lugar, serviço. O versículo 3 de Lucas 8 vai falar sobre isso. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Existem várias maneiras de servir. Uma delas é com finanças, com bens. A outra maneira de servir é servindo ao próximo, servindo a obra do Senhor, colocando-se como alguém que está disponível para prestar serviço, para prestar favor, para abençoar a vida das pessoas. Alguém já parou para pensar como Jesus se sustentava, como ele se alimentava? O seu ministério era itinerante, ele não tinha uma base fixa, mas ele precisava se alimentar, precisava sobreviver. Joana foi uma das pessoas que contribuiu poderosamente para o ministério de Jesus, servindo ao Senhor Jesus em suas necessidades básicas. Joana, os discípulos, assim como essas mulheres que a Bíblia cita, todos eram fiéis em dízimos, ofertas, serviço e companheirismo. Até mesmo na hora da morte do Senhor Jesus, essas mulheres se fizeram presentes. Em Lucas 23, versos 55 e 56, vão falar que elas estavam ali preparando o sepultamento de Jesus. Quem está a serviço de Jesus está com ele em todos os momentos. Ele está conosco em todos os momentos. E nós precisamos aprender que uma vida de serviço envolve buscar a presença dele sempre. Não há como servir a Jesus sem tê-lo presente na vida. E essa é uma grande responsabilidade do crente. Buscar Jesus em todos os instantes, em todas as situações. O terceiro ponto a ser abordado é a pregação. Lucas 24, versos 9 e 10. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Queridos, eu creio que nós precisamos entender o que significa isso. Relataram tudo aos apóstolos. O que é tudo? É claro que precisamos aqui interpretar tudo sobre o sepultamento, tudo sobre a experiência com Jesus. Não há como separar. Era um momento importantíssimo na vida dos discípulos e daquelas mulheres, na vida de Joana. E ali eles estavam compartilhando tudo acerca de Jesus. E nós precisamos fazer isso. Aprendamos com Joana, com outras mulheres da Bíblia, com os discípulos, com os servos do passado, com tantos servos do presente, que a pregação é uma alavanca na vida espiritual das pessoas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas também faz um questionamento: como vou entender a palavra se não há quem pregue? Um grande desafio para os cristãos atuais é sermos verdadeiras testemunhas de Jesus. Em Atos, como já foi lido, capítulo 1, verso 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda parte, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O terceiro ponto é a pregação. Lucas 24, versos 9 e 10 vai falar de Joana, que era mulher de Cusa, procurador de Herodes. Pregar é contar e testemunhar tudo acerca de Jesus. Aquela mulher foi curada por Jesus, e como já foi dito, ela tinha uma alta posição social, e quando as pessoas a viam perto de Jesus, eu creio que perguntavam: será que aquela não é Joana, a esposa de Cusa? Ela era uma referência. E na verdade nós precisamos ser referências, porque somos a igreja do Senhor. Nós precisamos ser vistos como a esposa de Cristo. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é a esposa do Senhor Jesus.
E ele ama a igreja como o marido deve amar a sua esposa, de que como a igreja do Senhor precisamos testemunhar. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, para que nós, como igreja, continuássemos a obra da pregação, a obra da evangelização. É um privilégio dos que são chamados pelo Senhor Jesus para uma obra maravilhosa. Concluindo, ser testemunha fiel é algo muito importante, é algo sério, é algo que traz transformação de vidas, mas é algo que é fruto de vidas transformadas. Não há como ser testemunha fiel sem esses 3 requisitos da vida espiritual: oração, serviço e pregação. Ore sem cessar, a tempo e a fora de tempo. Sirva. Ninguém serviu mais do que Jesus. Jesus foi um servo por excelência. E nós precisamos ao mesmo tempo ser líderes e servos, para que outras pessoas entendam como Jesus agiu, como Jesus se comportou, mostrando que a humildade traz uma aproximação tremenda entre as pessoas e o serviço é uma prova de humildade. Em terceiro e último lugar, realmente precisamos pregar o Evangelho. As boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ele espera nada menos que isso, que sejamos testemunhas fiéis, que oram, que servem e que pregam e vivem o verdadeiro Evangelho da graça. Que seja essa a tua realidade em Cristo Jesus.